noite. Boa noite. Depois da demissão de Pedro Parente, o Conselho da Petrobras nomeia o diretor financeiro Ivan Monteiro como presidente interino da estatal. A expectativa é de que o presidente Michel Temer nomeie um presidente definitivo para a empresa ainda hoje. Em carta de demissão, Pedro Parente defende a política de preços da estatal e afirma que a permanência dele na Petrobras não era mais positiva. Diesel com valor reduzido já chega aos postos de combustíveis. Mas presidente da Federação dos Revendedores diz que Planalto não pode obrigar o desconto. O presidente americano Donald Trump volta atrás e diz que encontro com Kim Jong-un está de pé. A reunião histórica vai ser no dia 12 de junho, em Singapura. Tem seleção brasileira. O time já está em Liverpool para o amistoso contra a Croácia. Lesões em jogadores são a dor de cabeça do técnico Tite. O Homem de Aço está ficando velhinho, mas em forma. O Superman faz 80 anos. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Petrobras já tem substituto interino para Pedro Parente, que pediu demissão da presidência da estatal nesta sexta-feira. Direto de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Boa noite, Renata. Quem é o nome do escolhido? Qual é o nome do escolhido, por favor? Boa noite para você. Oi, boa noite, Mauro. Boa noite para todo mundo. Olha só, Mauro, o Conselho Administrativo da Petrobras decidiu indicar Ivan Monteiro como novo presidente interino agora da estatal. Ivan Monteiro, ele estava à frente da diretoria financeira da Petrobras e eles se reuniram, o comitê se reuniu no Rio de Janeiro desde as 4 da tarde e agora o ex-presidente Pedro Parente também participou desse conselho aí formado por 11 conselheiros, desse comitê formado por 11 conselheiros. Ivan Monteiro está vindo aqui para Brasília para uma reunião com o presidente Michel Temer e Pedro Parente já vinha sofrendo aí críticas por conta da política de preços adotada pela Petrobras e com a greve dos caminhoneiros essas críticas aumentaram, principalmente por parte do governo, tanto que em uma entrevista o presidente Michel Temer admitiu rever a possibilidade aí de avaliar novamente essa política de preços adotada pela Petrobras e isso pode ter sido a gota d'água para o pedido de demissão. Mais cedo, Pedro Parente esteve reunido aqui com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Vamos ver agora na reportagem. Numa reunião rápida de cerca de 20 minutos no Palácio do Planalto, Pedro Parente entregou a carta de demissão ao presidente Michel Temer. No texto, Parente afirma que a greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e, por vezes, emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Acrescentou que, tendo em vista a atual situação do país, novas discussões serão necessárias e, diante desse quadro, a permanência dele na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Engenheiro, político e administrador, Pedro Parente assumiu a Petrobras há exatos 2 anos e tinha contrato até março de 2019. Encontrou uma empresa em crise financeira, envolvida na Lava Jato. Implantou a política que reajusta os preços dos combustíveis de acordo com a variação do dólar e do valor do petróleo no mercado internacional. Vendeu a participação da Petrobras em várias companhias para fazer caixa e reduzir o endividamento. E obteve lucro líquido, depois de 4 anos seguidos no vermelho. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum, evitaram se posicionar sobre a demissão do executivo. É um tema que está sendo tratado pela Presidência da República. Nós não temos, neste momento, nós não temos poder, não temos autoridade para tratar de algo que está sendo tratado rigorosamente pela Presidência da República. O que nós não podemos é fazer qualquer tipo de comentário nesse momento se a questão está sendo tratada pessoalmente pelo presidente da República. A saída de Pedro Parente teve repercussão no Congresso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse nas redes sociais que uma empresa que tem um monopólio de petróleo, como a Petrobras, precisa reunir visão empresarial, sensibilidade social e responsabilidade política. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou como ruim a saída de Parente e disse que a Petrobras perde um
quadro com grande responsabilidade técnica. Entre os parlamentares, houve o apoio e reprovação à saída de Parente. O pedido de demissão de Pedro Parente da Petrobras é inoportuno. Durante a greve dos caminhoneiros, todo brasileiro conheceu a política de preços praticada nos combustíveis pela Petrobras. E o governo, de maneira acertada, manteve essa política e usou outros instrumentos, como a redução de impostos, para minimizar o aumento dos últimos dias. O pedido de demissão nesse momento não ajuda o Brasil a sair da crise. A demissão de Pedro Parente era mais do que esperada. Diria até que ela era inevitável, porque a crise que o Brasil mergulhou com esses acontecimentos envolvendo os caminhoneiros é consequência da política de preços da Petrobras, que levou os preços dos combustíveis à estratosfera. É insustentável manter essa política. E a queda de Pedro Parente é o primeiro passo para que essa política da Petrobras seja revista. E os caminhoneiros autônomos retornaram ao trabalho hoje no Porto de Santos, após 11 dias de paralisação. O grupo decidiu encerrar a greve em assembleia realizada ontem à noite, depois que as Forças Armadas foram chamadas para garantir o trânsito de caminhões nos pontos de acesso ao porto. O governador Márcio França e representantes da categoria entraram em acordo quanto ao parcelamento do IPVA e a criação de locais de parada com diesel mais barato nas rodovias. A estimativa é de que o prejuízo durante a greve tenha chegado a 370 milhões de reais. E a gente conversa ao vivo agora com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Vamos falar com o Reinaldo por telefone. Boa noite, Reinaldo. O agora ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixou uma carta de demissão. Você que está acostumado a ler longos processos da Lava Jato, com certeza leu a carta de demissão do Pedro Parente. Eu queria saber sua opinião sobre essa carta, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cláudia. Olha, eu não gostei, viu? Todo mundo sabe que eu sou um liberal, mais ortodoxo que caixinha de maisena, que eu, por mim, venderia todas as estatais até o último jardim da infância, né? Agora, como diria um poeta em latim, Mauro, est modus in rebus, isto é, há uma medida nas coisas que não pode ser ultrapassada nunca. Vamos lá. A carta do Pedro Parente tem uma coisa boa, ou algumas coisas boas, eu destaco uma, diz lá: a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor. Ok, é verdade, eu parabenizo o Pedro Parente pelo trabalho que ele fez na Petrobras, inclusive pelo chamado processo de desinvestimento, que tem um nome feio, mas que é uma coisa boa, na verdade. A empresa se livrou de ativos que não tinham importância para ela e que, na verdade, eram contraproducentes, né? E com isso deixa de ter despesas inúteis e ainda consegue receita. Então ele fez isso, é uma coisa que o PT resistia a fazer, que a Dilma resistia a fazer, e ele está de parabéns por tê-lo feito. Muito bem. Tem coisa que eu detestei. Depois eu vou falar de uma intermediária. Eu detestei, Reinaldo, vou te pedir licença um minutinho só, porque nós temos agora um pronunciamento ao vivo do presidente Michel Temer. Vamos ouvi-lo, daqui a pouco a gente volta para terminar a opinião do Reinaldo. Pela sua extraordinária dedicação. A recuperação da Petrobras veio para ficar. E é nesse contexto que Ivan Monteiro é recomendado para a presidência da Petrobras a ser examinada pelo Conselho de Administração. Muito obrigado. Tanto aí o presidente Michel Temer confirmando o nome de Ivan Monteiro, que até agora exercia, durante 3 anos, exerceu o posto de diretor financeiro da Petrobras, como novo presidente da Petrobras, no lugar de Pedro Parente. Ivan Monteiro no lugar de Pedro Parente. Vamos retomar a nossa ligação com o Reinaldo Azevedo, que vinha falando justamente sobre a carta de demissão do Pedro Parente. Exato. Não é isso, Reinaldo? É isso mesmo. Então, Mauro, aí tem uma coisa lá que eu detestei, né, que está escrito assim: tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu, ele está falando com o presidente. Está claro, senhor presidente, que novas discussões serão necessárias e, diante deste quadro, fica claro que a minha permanência na presidência da Petrobras deixou de ser positiva. Quando ele faz isso, ele está sugerindo que a Petrobras vai cair no mais desbragado populismo, vai cair no controle de preços que havia antes da chegada dele, que havia durante o petismo. E isso não é verdade. O próprio Ivan Monteiro, que era diretor financeiro da empresa, foi diretor financeiro dele, Pedro Parente. Não é?
Uma empresa de capital aberto, como é a Petrobras, não tem um presidente que manda. Acima dele existe o conselho. As decisões estratégicas são tomadas pelo conselho, que vai permanecer o mesmo, praticamente, com exceção dele. Né? Então, ao fazer essa afirmação aqui, ele está derrubando artificialmente as ações da Petrobras. Porque não se sabe ainda qual vai ser a política de preços. E há uma coisa intermediária na carta, querido Mauro, que é o seguinte. Presta atenção aqui. A trajetória da Petrobras, escreve ele, nesse período, foi acompanhada de perto pela imprensa, pela opinião pública, que a gente nunca sabe direito o que é, né? Até quem diga que a opinião pública é a opinião que se publica, né? Mas vamos lá. Pela imprensa, pela opinião pública, por seus investidores e acionistas. Faltou uma ponta aqui. Os consumidores. Os consumidores. Ele estava presidindo uma estatal no Brasil, não estava presidindo uma estatal na Lua. Estava presidindo uma estatal no Brasil, não na Noruega, não na Suécia. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem que fazer populismo com preço? Não. Mas eu faço aqui um desafio, e se algum matemático acompanhando o jornal pode ligar dizendo que eu estou errado, porque eu não estou, que é o seguinte: se a Petrobras fizer uma média móvel de 30 dias, incluindo o preço do combustível, do barril do petróleo, e a variação cambial, média móvel de 30 dias, querido telespectador, é o seguinte: você pega o preço hoje, amanhã, depois, soma tudo e divide por 30. Há outros complicadores aí, mas basicamente é isso. De sorte, Mauro, que você pega o preço quando está lá em cima, e você pega o preço quando está lá embaixo, e pega toda a escala intermediária. Se você faz uma média de 30 dias e reajusta o combustível a cada 30 dias, sabe quanto a Petrobras perde? 0. Não perde nada. Nada. O Tesouro tem que reembolsar quanto para ela? Nada também. Nada também. O que eu quero dizer é o seguinte: existem outras maneiras de fazer a Petrobras seguir as regras de mercado que não a maneira do Pedro Parente. Não é? Aliás, ele sabe que ele ouviu de um ministro da área econômica, numa reunião com o presidente Temer, ele sabe que ele ouviu esse ministro dizer o seguinte, já faz um mês: a sociedade não aceita a forma como a Petrobras está formando seus preços. Né? E aí a gente teve o que teve. Então houve um certo autismo do governo durante um bom tempo, essa que é a verdade, um certo autismo da Petrobras, depois a exploração vigarista por canalhas que fizeram lockout, e um governo que errou ao negociar com quem fecha estrada. Desde o primeiro dia deveria ter desocupado aquilo, faz o tanque passar por cima do caminhão e pronto, em nome da democracia e da Constituição. A gente não pode ser refém desses caras, né? E, finalmente, Mauro, eu noto o seguinte: a esquerda hoje está em festa. As redes sociais estão comemorando, né? Comemorando o quê, cara pálida? Pedro Parente está ótimo, vai para a BRF, as ações da BRF subiram, inclusive. As da Petrobras despencaram, perderam-se bilhões em valor de mercado. Mas, de qualquer modo, elas estão comemorando porque elas consideram que é uma vitória política. Não deixa de ser uma vitória política que foi garantida por quem? Pela direita, pela extrema-direita que foi à rua. Então, mais uma vez, a direita e a extrema-direita dando a sua mãozinha para a esquerda chucra. Né? Então, são os chucros que se dão as mãos. Né? Pior para todo mundo. Pior para todo mundo. Agora, eu insisto, a Petrobras pode seguir os valores de mercado sem, no entanto, esta política de variação diária dos preços. Porque a variação diária dos preços, para concluir mesmo, não é para um país que saiu de uma recessão, que ainda amarga uma queda de renda e que não vê muitas perspectivas de futuro, porque todos os dias entes do Judiciário e do Ministério Público dizem que esse país é governado por uma súcia de ladrões. Né? Isso é querer inviabilizar o país. Né? Então eu acho que é isso aí, saiu, está bem saído, isso está como um divórcio amigável, Mauro. Está todo mundo feliz. Ele está feliz, o presidente está feliz, porque agora talvez venha um pouco de racionalidade na Petrobras,
porém uma racionalidade para o país que temos e não para o país que o Pedro Parente tem na cabeça. Obrigada, então, Reinaldo. É bom lembrar que o presidente Michel Temer avisou que não vai interferir na política de preços da Petrobras, apesar de ter um novo presidente da companhia. E os postos de combustíveis do país começaram a receber hoje o diesel com um desconto de 46 centavos prometido pelo governo. Com a diferença, o preço do diesel nas refinarias, à vista e sem tributos, cai para R$ 2,03 por litro, mantido até o dia 7 de junho. Esse posto aqui, antes da greve dos caminhoneiros, vendia o litro do diesel a R$ 3,79. Agora, com a reposição do produto já com o desconto, o valor foi para R$ 3,33, exatamente 46 centavos a menos. Mas os postos que não repassarem essa redução ao consumidor poderão ser multados em até R$ 9.400.000. Já estive procurando outros postos pela região. Nenhum posto está com esse valor que este aqui está por enquanto. Essa redução de 46 centavos para você é justa? Não, ainda está bem além do que todos nós esperamos. Nós recebemos na madrugada, né? E assim que recebemos, a gente já tinha uma orientação da Sincompetro, né? Para estar fazendo essa redução aí de 46 centavos. A procura tem sido bem maior do que o normal. A gente tem visto pessoas com placas diferentes, clientes que a gente nunca viu por aqui. Esse outro posto ainda não recebeu o diesel, tanto que a placa dos preços aqui está tampada. Mas olha, antes eles estavam cobrando R$ 3,79 o litro. Há uma expectativa de que chegue ainda hoje, mas mesmo sem o produto ainda, o valor já foi recalculado. Aqui na bomba, olha, está R$ 3,33. Estamos com o preço certo, para quando eu receber já começar a trabalhar. No Rio de Janeiro, os postos visitados pela nossa equipe de reportagem estão aplicando o reajuste do diesel. Já em Pernambuco, os motoristas ainda não perceberam a redução. Durante a semana, o preço do combustível no estado variou de R$ 3,48 a R$ 4,69. Em Belo Horizonte, por onde a nossa equipe passou, também não houve diferença. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais, os revendedores não receberam o repasse das distribuidoras e, por isso, não tiveram como baixar o preço. Os postos que desrespeitarem a ordem do repasse ficarão temporariamente suspensos. A licença do estabelecimento também pode ser cassada. Ontem, o governo federal anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização para verificar se o desconto está chegando ao consumidor. Quem observar qualquer irregularidade deverá acionar o PROCON. Não existe lei que me obrigue, a fazer esse repasse. Aí é uma boa vontade desta categoria, que é a parte mais competitiva da cadeia do petróleo. Você tem 40 mil empresários brigando pelo cliente, que tem o maior interesse, em ter um preço competitivo. Então eu acho que nós não vamos ter dificuldades em fazer esse repasse. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que a política de liberdade de preços da Petrobras, assim como das demais empresas de petróleo que atuam no país, é uma política de governo e seguiu informando que a Petrobras teve e tem total autonomia para definir sua própria política de preços. A saída do presidente da Petrobras causou forte desvalorização nos papéis da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo. No pior momento do dia, a queda chegou a 20% e no fechamento ficou próxima dos 15%. A petroleira teve perdas também na Bolsa de Nova York. Já o dólar comercial valorizou 0,78% e foi cotado a R$ 3,76. O Ibovespa fechou em alta de 0,63% aos 77.240 pontos. Vamos conversar agora com a nossa analista econômica, Salete Lemos, já está aqui com a gente, fazer um resumo dessa semana. Que semana, não, Salete? As coisas não param de acontecer. Fala um pouquinho, Salete, dos efeitos gerais dessa movimentação, dessa greve dos caminhoneiros na nossa economia. Hoje já saiu um dado importante, que foi a balança comercial do mês de maio. Apesar de a gente ter tido superávit, houve uma redução tanto das exportações quanto das importações. Enfim, o efeito dessa greve, os efeitos dessa greve são irreversíveis, a gente vai ter prejuízo com isso. Tem muito analista já revendo para baixo as contas do PIB, do crescimento do PIB desse ano. Salete, boa noite para você.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Cláudia. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. A coisa conseguiu uma piora bastante significativa nas projeções, nas expectativas. Algum crescimento a gente vai ter, né? E vai ter por conta do quê? Manifestação da força do povo brasileiro. Porque apesar de todos os pesares, o povo brasileiro não perde a oportunidade do trabalho. Se nós não temos emprego, trabalho é o que não falta, né? Principalmente agora que temos praticamente tudo para arrumar na nossa economia. Nesse aspecto, a crise veio para dar uma clareada, para alertar que os desafios do Brasil, da nossa economia, são muito maiores do que a reforma de previdência, tributária, a reforma política ou a geração de empregos, onde a falta, aliás, vem sendo muito bem driblada pelos trabalhadores. Na falta de emprego, o trabalho autônomo, a venda no farol, o bolo caseiro, enfim. É fato que neste ano, assim como no ano passado, que tem garantido algum movimento na nossa economia é o consumo das famílias. Indústria, comércio, serviço, tudo no vermelho. E olha, trabalho, na maioria das vezes, informal. O dinheiro vai pingando no orçamento de milhões de brasileiros que vão tocando a economia. De resto, nós temos de aceitar, gente, os prejuízos são enormes. Neste momento, são irrecuperáveis e estão sendo pagos, bem ou mal, mais ou menos, por toda a sociedade brasileira. Não vamos nos enganar, hein? E não é só alta de preço, tá? É a falta de autoridade. Eu também não digo falta de autoridade do governo, mas de todos nós. Dificilmente nós vamos conseguir fechar este ano com aquele crescimento de 3%. O governo chegou a projetar isso para este ano de 2018. Foi inicialmente previsto. Olha, se chegarmos a 2%, não, a 1,5%. Os prejuízos para todos nós brasileiros, senhores, são muitos. Muito maior do que você está imaginando neste momento. Os gastos do governo, o corte nos gastos do governo para manter o Brasil vivo, os cortes são medonhos. Saúde, educação, moradia, programa social, estrada, porto. Os prejuízos são enormes. E eu repito, mais ou menos todos nós estamos pagando. E, Salete, sobre a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras, o que você tem a dizer? O que você achou disso? É uma demissão anunciada, assim como essa crise já era anunciada, né, Cláudia? Nós estamos meio atabalhoados. Eu sinto que o Brasil tá atabalhoado, porque de repente, ai, que surpresa! Surpresa do quê? Senhores, por favor, é mais um lance da crise, como dizem aí alguns economistas, demorou, porque... Vamos lá, gente, não existe a menor possibilidade de sucesso numa política de reajuste diário de preço. Cláudia, cada dia que você vai comprar um produto essencial para a sua saúde, você tem um preço. Como é que nós administramos isso? Não dá para operar. Todos nós sabemos da nossa dependência de combustível importado, ok? Acabou essa balela aí que nós somos autossuficientes? Beleza. O petróleo importado que nós usamos é cotado em dólar. E mesmo conhecendo a importância das cotações do dólar nos preços dos combustíveis, não dá, senhores, para operar transporte, frete, logística, empresas com preços que mudam todo dia. E o mais grave, esse problema não foi equacionado com a saída de Pedro Parente. Cláudia, a dívida pública brasileira está quase chegando no limite do impagável. Qualquer coisa que nós tenhamos como estratégia hoje vai aumentar a dívida pública do Brasil. E é o que nós não queremos. E como é que fica a política de preço? Você falou, o Temer disse que não vai interferir, o outro também disse que não vai. Como é que fica a política de preço de combustível nesse país? Nós não sabemos até agora. O negócio é aguardar agora para ver o que acontece, então. Precaução, palavra de ordem, Cláudia. Isso aí. Boa noite para você. Obrigada, Salete. Obrigada. E no Rio de Janeiro, bares e restaurantes tiveram um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais por causa da greve dos caminhoneiros. Maçã, melão,
Aos poucos, as frutas voltam às prateleiras, mas algumas ainda estão vazias. Faltou quase tudo, né? Faltou laranja, o ovo, faltou banana, os verdes todos, né? O desafio agora é vitaminar o faturamento. Foram dias preocupantes. 50% de queda, mais ou menos. De acordo com o sindicato, os bares e restaurantes do Rio de Janeiro tiveram um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais e uma queda no faturamento de até 40%. Aos poucos, o fornecimento está sendo restabelecido, mas com preços elevados em muitos produtos. Isso impacta muito nos resultados de um setor que já vinha muito fragilizado por conta da crise econômica, da crise de segurança no Rio de Janeiro. Então já era um momento difícil e aí a queda de movimento e o aumento de preços é uma composição que gera um baque muito grande. Por isso, os comerciantes ainda estão muito prudentes em não comprar certos produtos com preço elevado. Este restaurante mineiro no centro do Rio serve café da manhã, almoço e happy hour. Hoje já tinha frutas, ovos e queijo. Infelizmente, com essa crise, faltaram algumas coisas, mas agora está voltando à normalidade e hoje deu para tomar um bom café da manhã. O dono conta que ainda faltam alguns itens, já que boa parte dos produtos que utiliza no cardápio vem de Minas Gerais. Mas nesta sexta-feira, a feijoada foi bem caprichada. E adivinha quem foi a celebridade deste almoço? Cortada bem fininha e refogada. A couve já conseguimos, rezamos aí bastante aí para Nossa Senhora mandou essa couve. Já está completo o nosso cardápio de novo. E ainda falando das consequências da greve, agora a gente vai a Recife falar com a Caroline Fernandes, porque por lá houve problemas, ainda há alguns problemas na distribuição e nos preços do gás de cozinha. Quais são as informações, Caroline? Boa noite para você. Oi, boa noite, Mauro, Cláudia, boa noite a todos. Pernambucanos tentando voltar à normalidade, né, Mauro? Aqui na região metropolitana do Recife, os motoristas ainda enfrentam filas para abastecer em postos de gasolina. Mas, de acordo com o Sindicombustíveis, até a próxima segunda, todos os postos da região metropolitana do Recife, 100% estarão abastecidos com álcool e gasolina. Agora, os pernambucanos ainda estão penando para conseguir o GLP, o gás de cozinha. O botijão de gás é vendido aqui na região metropolitana do Recife por R$ 65,00, mas já tem alguns estabelecimentos que estão sendo multados porque estão vendendo o produto pelo dobro do preço. E aí, para coibir esse abuso de preço, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, aqui em Pernambuco, emitiram uma nota técnica determinando que os estabelecimentos mantenham o preço do produto do gás de cozinha pela tabela, já que isso configura um crime contra a ordem econômica e também um crime contra a economia popular. E os empresários que forem flagrados vendendo esses botijões de gás a um preço abusivo serão multados. Ao vivo do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. Obrigada, Caroline. Começou hoje em São Paulo um evento que reúne 4 feiras simultâneas no ramo de festas. São mais de 350 expositores trazendo novidades para o mercado. Uma tendência que veio para ficar e que dá vontade de comer com os olhos. Os doces são destaque na decoração das festas e o bolo virou item de design. Além de gostosos, precisam ser bonitos e criativos. A gente tem muita técnica nova e existe uma exigência muito grande do mercado de um bolo muito alinhado, muito bem recheado, muito saboroso. Para quem quer investir em docinhos ou salgados, já existe uma máquina que enrola sozinha 2.000 brigadeiros por hora e outra que faz a coxinha sair pronta, modelada e empanada. Nosso foco são quem tem buffets ou trabalham com festas e muitas dessas pessoas costumam comprar salgados de outras empresas e a gente mostra para elas que elas têm a oportunidade de mais uma vez serem donas do próprio negócio. E em festa boa também não pode faltar uma bela decoração. E aí a gente passa para uma das festas mais tradicionais no mundo, que é referência no assunto. E olha, a árvore de Natal é só um detalhe, perto de tanta coisa diferente que tem por aqui. As luzes de LED são a bola da vez. Grandes e coloridas, decorações assim enchem os olhos de quem quer caprichar no fim do ano. Realmente, luz é algo que
que traz, acho que, a esperança para as pessoas, assim, algo que o ano está acabando, é um fogo de artifício fixo. Já o Bom Velhinho aparece fofo como sempre e em vários formatos. Aos montes na poltrona da Mamãe Noela, sozinho no estilo motoqueiro ou em movimento como músico. Todas as novidades fazem parte de um evento que reúne no Expo Center Norte, em São Paulo, 4 feiras diferentes dos setores de Natal, confeitaria, parques e festas e artigos católicos. A Rede TV também está com um estande no pavilhão para se aproximar do público e firmar parcerias. São geradores de negócios que trazem produção, trazem a manutenção do emprego e a estabilidade social. Foram divulgadas hoje nas redes sociais imagens de uma mulher sendo assaltada e jogada no meio da rua no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. E por pouco essa história não foi ainda pior. As imagens mostram o momento em que 2 mulheres conversam na calçada e uma ainda segura um bebê no colo. O assaltante se aproxima, pega o celular de uma delas e empurra a vítima na rua. Por sorte, nenhum carro passava no momento. Instantes depois, um homem volta segurando um rapaz que também apareceu nas imagens. O garoto foi liberado a pedido da mulher, que disse que ele não participou do roubo. Os moradores afirmaram que diversos assaltos acontecem na região. A polícia disse que não foi chamada e que nenhum boletim de ocorrência foi registrado. A Justiça do Rio de Janeiro condenou um homem por infectar intencionalmente mulheres com o vírus HIV. Nós vamos agora ao vivo à capital fluminense conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais detalhes. Que história escabrosa é essa, hein, Tony? Boa noite. Pois é, boa noite, Cláudia, boa noite, Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Renato Peixoto Leal Silva foi condenado a 7 anos de prisão por infectar 2 mulheres. Elas contaram que foram atraídas em sites de relacionamento e que Renato não revelou que era portador do vírus. As 2 também acusam ele de ser agressivo e fazer ameaças. Durante a investigação, a polícia conseguiu vídeos em que Renato pratica sexo sem preservativo e também colheu depoimentos de outras vítimas que confirmaram a versão das mulheres. A defesa de Renato, que está preso preventivamente desde julho de 2017, informou que vai recorrer da decisão. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini ao vivo para o Rede TV News. Obrigado, Tony. A explosão de um veículo dentro da garagem de uma casa em Poá, na Grande São Paulo, provocou a morte de um homem. Segundo testemunhas, a vítima tinha acabado de abastecer o veículo. A polícia científica esteve no local para colher as informações sobre o que teria provocado a explosão. A vítima é Roberto da Silva, de 60 anos. O tanque do veículo tinha acabado de ser abastecido. Então havia uma fonte de calor, um altar religioso com algumas velas acesas. A informação sobre galões de combustível não chegou para a gente, mas possivelmente essa fonte de calor próximo do tanque de combustível do carro pode ter gerado o acidente. Pelo Facebook, um vereador do município, que é amigo da família, levantou a possibilidade de ter sido usado combustível adulterado. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, um homem foi atropelado e agredido logo em seguida por um ocupante do veículo. Repare que o carro vem em velocidade baixa e avança em direção ao pedestre. O agressor está sendo procurado pela polícia. O condutor do veículo foi preso por embriaguez e solto após pagar fiança. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos leves no rosto, barriga e pernas. Na zona sul de São Paulo, um grave acidente provocou a morte de uma adolescente de 16 anos. Segundo testemunhas, a jovem estava sentada no banco de trás e não usava o cinto de segurança. Outras 2 pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista, um rapaz de 20 anos. O carro seguia no sentido centro da Avenida Carlos Caldeira Filho, no Campo Limpo, quando bateu forte contra a mureta de madrugada. Ainda na capital paulista, uma perseguição policial terminou em morte hoje de madrugada na zona norte da cidade. Segundo a polícia, 3 homens seguiam nesse veículo branco que tinha sido roubado quando foram abordados, mas se negaram a parar. O carro acabou batendo, houve troca de tiros e um suspeito foi atingido e morto. Os outros 2 não se feriram e foram presos. Na Espanha, o parlamento destituiu o primeiro-ministro Mariano Rajoy. A moção de censura para afastar Mariano Rajoy foi aprovada com 180 votos a favor,
169 contra e 1 abstenção. O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, que apresentou a moção contra Rajoy, é quem vai assumir o cargo. Mariano Rajoy ficou 6 anos no governo. Ele é o primeiro chefe de Estado a ser derrubado do poder após a redemocratização espanhola de 1975. O ex-líder de Estado se despediu dizendo que deixa um país muito melhor do que quando começou o seu mandato. Eu aceitarei como democrata o resultado da votação, mas como vocês bem sabem, não posso concordar com o que foi feito. A queda de Rajoy teve como principal motivo um escândalo de corrupção que na semana passada identificou o ex-premier como um dos beneficiários de um esquema de subornos em troca de contratos públicos entre 1999 e 2005. A posse do novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, será já neste sábado, com a presença do rei Felipe VI. Poucas horas depois de ter vencido a votação, Sánchez prometeu transformar e modernizar a Espanha, que vive um momento repleto de desafios. Estou ciente da responsabilidade que assumo em um momento político tão complexo em nosso país. E o que posso dizer é que, além de estar totalmente ciente disso, vou enfrentar todos os desafios do nosso país com humildade e compromisso. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, expressou confiança no novo governo espanhol, depois da afirmação de que Sánchez não vai alterar a proposta orçamentária. Paulo Otero, de Barcelona, para o Rede TV News. O presidente americano Donald Trump confirmou que a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte vai acontecer no próximo dia 12. Nós vamos agora ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Marcelo Medeiros. Boa noite, Marcelo. Trump havia desistido desse encontro. Por que ele mudou de ideia? Olá, Cláudia, muito boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. A última peça que faltava para Trump confirmar a cúpula era uma carta do líder norte-coreano Kim Jong-un demonstrando interesse no encontro. E este documento chegou até Donald Trump na Casa Branca nesta sexta-feira e foi entregue direto das mãos de um alto funcionário de Pyongyang, o ex-espião Kim Yong-chol. Os dois reuniram por 1h30 e tiveram uma conversa considerada pelo americano de positiva. Trump ainda falou que a relação entre os dois países está sendo construída e que ele acredita quando Kim Jong-un diz que está disposto a abrir mão das armas nucleares. Com isso, a cúpula volta a entrar no calendário para o dia 12 de junho, lá em Singapura, da mesma maneira que havia sido combinada anteriormente. Agora, já do lado comercial, Trump não teve boas notícias nesta sexta-feira, não. Isso porque o Canadá, o México e também a União Europeia prometeram retaliações por causa da sobretaxa do aço e do alumínio. Veja na reportagem. A chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, evitou chamar a sobretaxa de guerra comercial. A guerra não faz parte do nosso vocabulário e nem do nosso DNA. Tivemos guerras suficientes na nossa história. A União Europeia é um projeto de paz, incluindo no comércio. Mas a resposta do bloco europeu para os impostos sobre a importação de alumínio e aço, que entraram em vigor nesta sexta-feira, tem todos os pontos de uma guerra. Primeiro, a União Europeia fez uma acusação formal à Organização Mundial do Comércio, que mostrou preocupação com o aumento das tensões internacionais. Depois, chamou a reação de Trump de protecionista e anunciou tarifas em cima de 200 produtos considerados a cara dos Estados Unidos, como calça jeans e suco de laranja. O imposto atinge 7 bilhões de dólares em importações e pode entrar em vigor já neste mês. Em entrevista à rede de TV CNBC, o secretário de Comércio americano não se mostrou preocupado. Pensa como este valor é pequeno comparado com a nossa economia de 18 trilhões de dólares. É uma fração minúscula. Mas o mercado financeiro pensa de outro modo e teme que a sobretaxa tenha consequências na economia americana. Os próprios republicanos do partido de Donald Trump criticam a medida. Também não faltaram críticas dos vizinhos dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau chamou a imposição de tarifas de inaceitável e prometeu taxar produtos americanos.
O México afirmou que a medida da Casa Branca é injustificável e também disse que irá sobretaxar produtos vindos daqui dos Estados Unidos, como maçãs e queijos. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Ainda nos Estados Unidos, cientistas propõem uma nova forma de definir o Alzheimer, uma doença que começa silenciosa e tem efeitos devastadores na vida das pessoas. O objetivo é detectar o mal precocemente e desenvolver novos tipos de tratamentos. Veja agora os detalhes com o nosso correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. Os cientistas sugerem definir o Alzheimer com base em sinais biológicos, como alterações cerebrais detectadas em exames de escaneamento. O Dr. Clifford Jack Jr., especialista em imagem cerebral, explica que até agora a doença só é diagnosticada a partir de sintomas como a perda de memória. A antiga definição de Alzheimer dá conta de que a doença não existe até surgirem os sintomas. É uma forma impossível de realizar estudos e recrutar pessoas para tentar prevenir os sintomas. O método de diagnóstico que está sendo desenvolvido mede as proteínas que formam placas e emaranhados no cérebro, além de sinais de lesões nervosas, degeneração ou encolhimento cerebral. A chefe da Associação Americana que estuda o Alzheimer, a doutora Maria Carrillo, diz que o novo método é um avanço para detectar a doença precocemente. Esta proposta é sobre reconhecer que mudanças biológicas cerebrais podem acontecer até mesmo 20 anos antes da perda de memória ser detectada em um paciente pela primeira vez. Os cientistas esperam que a nova forma de definir o Alzheimer facilite que empresas farmacêuticas testem novas drogas em pessoas antes do surgimento dos sintomas. Isso aumentaria as chances de tratar a doença e evitaria a destruição de muitas células cerebrais. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente idosos. Começa com demência e progride para a perda de funções cognitivas como memória, concentração e fala. Ainda não existe cura, mas há tratamentos que podem controlar os sintomas. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Susto na Alemanha. 5 felinos fugiram de um zoológico depois que uma enchente danificou as jaulas. Autoridades pediram para a população não sair de casa, enquanto policiais, bombeiros e veterinários faziam buscas na área. 2 leões, 2 tigres e 1 jaguar foram recapturados. Os seguranças precisaram matar um urso que também havia escapado. E agora a gente fala de esporte, a Copa do Mundo está chegando, a seleção brasileira vai treinando lá na Inglaterra e hoje a equipe seguiu para Liverpool, onde no domingo joga um amistoso contra a Croácia. Mas o técnico Tite tem quebrado a cabeça com problemas fora de campo. A correspondente Érica Abreu conta o que tem tirado o sono do comandante brasileiro. Sexta-feira de treino fechado aqui no centro de treinamento do Tottenham. A novidade foi a divulgação da CBF com a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo. Neymar será o camisa 10. Thiago Silva herdou a 2, que pertencia a Daniel Alves. Marcelo vai usar a 12, mesmo número do Real Madrid. Está chegando a hora, faltam 16 dias para a estreia do Brasil no Mundial da Rússia. Hoje a equipe deixou Londres rumo a Liverpool, onde encara a Croácia. Mas uma palavrinha tem tirado o sono do técnico Tite. Lesões, muitas lesões. Para se ter ideia, Douglas Costa e Renato Augusto estão fora do amistoso. Renato nem viajou com o grupo. Fagner só voltou a treinar com bola agora e não tem 100% da forma física. Mas a maior preocupação, e nem poderia ser diferente, é com ele. Domingo, exatos 3 meses da cirurgia no pé direito, Neymar começa o jogo no banco de reservas. Ninguém quer ser cortado de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo.
Mas contrapartida, todos os jogadores se dedicam ao máximo nos treinamentos, não vejo nenhum jogador tirando o pé de dividida ou economizando esforço. Chega a ser bonito, assim, sabe? Ontem mesmo no treino eu tava conversando com o Danilo, que tava parecendo briga de galo no meio ali, porque tava uma pegada muito grande. Tite, tomara que domingo contra a Croácia não venham mais problemas e todo mundo chegue inteiro dia 17. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. E vamos dar um giro com notícias do esporte pelo mundo. Tem um acidente assustador na moto velocidade. Guerreiro já se juntou à seleção peruana. Assim que soube da liminar para jogar o Mundial, o atacante se mandou para a Áustria, onde a seleção de seu país faz preparação. O atacante chegou no meio do jantar da equipe, cumprimentou todo mundo dessa forma, a paisana. Hoje foi para campo matar as saudades da bola. Uma rádio espanhola revelou que o zagueiro Sérgio Ramos, do Real Madrid, vem sofrendo ameaças de morte após o lance que culminou na lesão de Mohamed Salah, na final da Liga dos Campeões. O egípcio vai para a Copa, mas não estreia contra o Uruguai no dia 15 de junho. A FIFA divulgou um vídeo em que os garotos propaganda são os 32 técnicos das seleções que vão participar do Mundial. As mensagens foram no estilo educativas e motivacionais para aproveitar a competição da melhor maneira. No segundo dia de treinos livres para o GP da Itália, válido pelo Mundial de Moto Velocidade, o piloto Michele Pirro perdeu o controle e voou de sua moto. Pirro foi levado ao hospital com lesões no tórax, abdômen e na coluna. Ele está consciente, mas não se lembra do acidente. No Museu de Ciências da Vida, em Vitória, no Espírito Santo, uma exposição que une curiosidades sobre o corpo humano, matemática e biologia. No acervo, corpos humanos que pela primeira vez foram plastinados no Brasil. Uma exposição diferente. O acervo não veio do estrangeiro e nem de alguma galeria de arte. A métrica do corpo humano explora o acervo do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo e mostra todo o universo que para muitos ficava restrito apenas à comunidade científica. Ela torna a realidade um sonho nosso de 10 anos que foi criar e abrir o Museu de Ciências da Vida para que a população capixaba e do Brasil, pudesse desfrutar desse conhecimento científico que aqui está. A exposição apresenta esqueletos reais, réplicas fiéis e até mesmo peças que passaram pela técnica da plastinação, que substitui totalmente o líquido do corpo por polímero. Essa técnica, aliás, transformou a universidade em referência internacional. A mostra é a primeira no país a expor peças que foram plastinadas em solo brasileiro. A plastinação é uma inovação tecnológica nessa área de anatomia aqui no Brasil. A gente esteve nos Estados Unidos por um tempo aprendendo essa tecnologia. Em síntese, é uma técnica que ela substitui toda a água do nosso corpo por um plástico. E a partir daí esse material fica preservado para sempre. Uma das curiosidades aqui da exposição é esse feto humano, um feto de 7 meses. Ele também passou pela técnica da plastinação e você consegue ver com detalhes várias partes do corpo. Aqui um pulmão de um fumante. Você pode ver aqui os pigmentos, todo com pigmentos pretos, em decorrência do cigarro durante a vida inteira. Aqui, corações que também passaram pela técnica da plastinação. Agora, no decorrer aqui da exposição, o visitante também é levado a conhecer algumas métricas do corpo humano. Quem visita a exposição conhece a matemática por detrás do homem vitruviano de Da Vinci e até mesmo do bombeamento do coração. Aqui o visitante se depara com situações impensáveis, como por exemplo o volume de ar que nós respiramos a cada minuto, ou o volume de sangue que o nosso coração consegue bombear ao longo de uma vida, ou quantas vezes o nosso sangue é filtrado pelos rins a cada dia. Então são números que provocam o visitante a uma reflexão sobre essa constituição funcional e anatômica do nosso corpo. Um
dos heróis mais conhecidos do mundo completa em junho 80 anos e mesmo assim continua em plena forma. O Superman virou um símbolo para muita gente, mudou a história dos quadrinhos e também do cinema. E mesmo com o passar das décadas, o filho de Krypton mostra que ainda tem muito fôlego para mais muitos anos de história. É um pássaro? É um avião? Não, é um sucesso da cultura pop. Super-Homem! A revista Action Comics 1, com a primeira aparição do Superman, foi lançada em abril de 1938, mas a DC Comics decidiu que o aniversário do Azulão seria em junho, data que aparece na capa da HQ. Hoje restam poucas edições da publicação e um dos exemplares em melhor estado de conservação teve o preço mais caro alcançado na venda de uma HQ, $3.200.000 em leilão no ano de 2014. O Homem de Aço foi um sucesso instantâneo, tanto que logo o personagem ganhou o rádio e teve a tirinha publicada em mais de 300 jornais americanos. Para o alto e avante! E foi assim, para o alto e avante. Os anos passaram e ele ganhou destaque na televisão, nos musicais da Broadway, no cinema, no videogame e na internet. Desde 1941, Superman entrou no mundo dos desenhos animados. São mais de 10 versões até 2018. O primeiro a vestir a capa do herói foi Kirk Allen, um ex-dançarino. Outros 4 atores estiveram na pele do Homem de Aço, mas foi com Christopher Reeve, em 1978, que o público realmente acreditou que o homem podia voar. Superman, o filme, é considerado até hoje uma das maiores obras de super-heróis da sétima arte e abriu caminho para que outros heróis e vilões pudessem tomar as salas de cinema. Ganhou destaque como jornalista de Metrópolis numa série de sucesso com Dean Cain e como estudante em Smallville, As Aventuras do Superboy com Tom Welling. Mas não é só a Kryptonita que consegue enfraquecer nosso herói. Superman já teve altos e baixos nessas 8 décadas. Nos anos 90, o kryptoniano quase teve um filme estrelado por Nicolas Cage. As imagens dos bastidores mostram que as ideias não eram tão boas assim. Em 2006, Superman ganhou uma nova aventura no cinema nas mãos de Bryan Singer. Mas o longa também recebeu bastante crítica e não teve mais sequências. Em 2013, uma nova tentativa, agora com Henry Cavill dando vida ao herói. O filme não foi um fracasso, mas passou longe do sucesso esperado. O personagem movimentou bilhões de dólares, mas seus criadores Joe Shuster e Jerry Sieg ganharam muito pouco, no que é considerado o pior gerenciamento de direitos autorais de toda a história da indústria cultural. A dupla tinha 17 anos quando criou o herói de Krypton e vendeu o personagem para uma empresa que hoje é a DC Comics. Afastados da criação, os dois foram esquecidos pela companhia, que faturou muito com o Homem de Aço. Superman segue mais atual do que nunca. Sempre representou a capacidade do ser humano de se reerguer e recomeçar. E hoje em dia, com tudo o que acontece em nosso mundo, a presença do herói, mesmo que apenas na ficção, é um símbolo de fé em dias melhores. O que esse S significa? Não é um S. No meu mundo significa esperança. Superman é um clássico, né? Um dos heróis da minha infância. Apesar de que eu gostava mais do Batman. Continuo gostando mais do Batman. Chegou a hora de saber a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite a todos. O feriado prolongado vai terminar com chuva e queda de temperatura em todo o centro-sul do Brasil. É que hoje uma frente fria já trouxe aí chuva para o sul do Brasil. Amanhã essa chuva vai dar uma boa diminuída em toda a região e agora ela vai ficar mais concentrada nessa faixa do litoral, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, pegando até áreas do interior aqui do
Paraná. E depois da chuva, vem o frio. Vamos dar uma olhadinha então, porque na capital gaúcha, em Porto Alegre, olha só, a temperatura vai despencar. A máxima não passa dos 16 graus. É bom preparar aí o casaco, o edredom. Mesma coisa em Curitiba, onde tem chance de chuva, mas é muito pequena e a máxima é de 19 graus. Bom, agora essa frente fria segue em direção aqui ao Mato Grosso do Sul, até o sul do Mato Grosso e também São Paulo. Portanto, nesses locais o tempo começa a mudar amanhã, vem chuva e o tempo fica mais fechado. E essa mesma frente fria também vai deixar o mar bastante agitado, desde o litoral aqui do Rio Grande do Sul até o litoral de São Paulo. Então, fico alerta aí para os banhistas. Na capital paulista, amanhã a gente ainda amanhece com sol entre muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. No domingo é que vem temporal mesmo, com trovoadas e ventania. Agora, na segunda-feira, chove o dia todo e faz frio. A máxima não passa dos 20 graus. No litoral do Nordeste, a gente vai ver que o tempo continua bastante instável, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. No Maranhão, Piauí, Ceará, o sol aparece, mas tem previsão de pancadas de chuva pela tarde. No interior nordestino, o tempo segue firme e seco. No norte do Brasil, só não vai chover nessas áreas em amarelo, no sul do Pará e no Tocantins. E olha, segue quente lá no norte do Brasil, viu? Em Belém e também em Fortaleza, o dia já começa abafado com mínima de 25 graus. Enquanto isso, olha só, em Belo Horizonte, mínima de 14 e em Brasília de apenas 13 graus. Vamos dar uma olhada então nas máximas para amanhã. Em Campo Grande, olha só, não passa dos 24 graus, o tempo fica fechado, bastante nublado. Já no Rio de Janeiro, máxima de 28 graus, ainda tem previsão de sol, então ainda vai dar para curtir um pouco a praia. Bom, eu fico por aqui. Quer saber mais sobre o tempo? É só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você e até amanhã, hein, aqui no Rede TV News. Tchau, tchau. Valeu, Gabi. O mais novo casal real britânico, príncipe Harry e Meghan Markle, agora duque e duquesa de Sussex, estão devolvendo quase 35 milhões de reais em presentes de casamento. Eles devem seguir um protocolo do Palácio de Kensington de não aceitar lembranças de empresas ou pessoas que não conheçam pessoalmente. Antes da cerimônia, no último dia 19, Harry e Meghan já haviam pedido para os convidados enviarem presentes em forma de doações a instituições de caridade que fazem parte da Royal Foundation. Já pensou? Que frustração ter que devolver tudo. Seria bom fazer isso aqui no Brasil, os políticos também, né? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Boa noite para você e até amanhã. Ótima noite, tchau, tchau.